Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para todos os irmãos e as irmãs, para todas as igrejas no mundo todo, nós poderíamos dizer assim, porque são mais de 60 países onde temos pequenos grupos e congregações que conheceram essa formosa palavra e eles se reúnem com muita alegria, com muita felicidade, com a vontade de ouvir a doutrina, a palavra de Deus, a mensagem de Deus e com a vontade de crescer espiritualmente. Eu também cumprimento especialmente os irmãos que estão se congregando hoje nos templos, em diferentes países já estão se congregando nos templos para assistir o ensinamento. E já em breve deixarei vocês com seus pastores. Bem, não sei, mas eu acho que os seus pastores já têm que dar o ensinamento dos domingos para vocês, porque também estamos sentindo falta de fazer os cultos em inglês, estamos sentindo falta de colocar os estudos bíblicos no meio da semana. Tudo isso, estamos sentindo falta de tudo aquilo. E nós temos trabalhado e feito as coisas um pouco com moderação, voltando bem devagar, aos poucos, também por causa da pandemia, por causa das restrições em alguns países, em alguns povos, em alguns lugares. Os irmãos estão tristes, tem muitas pessoas que estão angustiadas porque pedem para eles a vacina, em alguns lugares exigem a vacina, em outros não. Mas se lembrem que nós temos que nos submeter também às leis, nos submeter às regras e às leis dos governos. E em alguns lugares exigem como requisito para ir a algum lugar, em algum evento, para alguma viagem, para algum lugar, eles exigem a vacina. Então, não depende de nós. Nós confiamos em Deus e sabemos que a vida está nas mãos de Deus. Sabemos que nós vamos morrer no dia que Deus quiser, porque Deus já tem uma data, nesse dia nós vamos morrer. Mas Deus também nos ensinou que Ele nos colocou no meio da terra e Ele permitiu que exista um governo e as regras e a ciência médica. O Senhor tem permitido muitas coisas para que nós, os seres humanos, possamos desfrutar de tudo e para que nós também fiquemos sujeitos e valorizemos e respeitemos as pessoas, sendo elas boas ou más, são pessoas que Deus permitiu que estejam nos governando e nós temos que respeitar as leis e não vamos agir como pessoas fanáticas ou rebeldes. Então, os meus queridos irmãos e irmãs, eu espero que vocês consigam entender isso aqui, que não se sintam angustiados, que vocês compreendam essas coisas, porque vocês não vão morrer nem antes nem depois por causa da vacina. A vacina não vai afetá-los, não vai afetar a sua morte, porque Deus já tem uma data para a sua morte, então você sem a vacina ou com a vacina vai morrer no dia que Deus quiser. É isso. Então não se preocupem, fiquem tranquilos, vamos obedecer, não vamos ser nécios, teimosos, vamos dar um bom exemplo na sociedade e vocês vão perceber como é bom ganhar almas para o nosso Deus, mais do que ficar pensando no nosso próprio bem-estar. Podem se sentar, os meus queridos irmãos, e vocês lá assistindo também podem se sentar nas suas cadeiras. E hoje, então, primeiro nós vamos cantar ao Senhor. E depois de cantar ao Senhor, então, vamos começar o nosso ensinamento formoso de hoje. Então, vamos nos preparar com o nosso inário, no hino número 39, intitulado Te Louvamos, ó Deus. E nós vamos cantar todos com a nossa voz, os irmãos e as irmãs, todos têm que cantar. Todos têm que aprender a cantar para o Senhor. Porque os salmos ensinam para nós que é assim que nós temos que cantar a Deus com a nossa voz. Que nós temos que louvar a Deus e bater palmas para Ele com as nossas mãos. Porque Deus gosta disso. Então, todos, mesmo não sendo cantores profissionais, vamos tentar cantar ao nosso Deus, porque Ele vai aceitar do jeito que sair do nosso coração. Hino 39. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos
Flor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Glória e honra A nuestro glória e a Dios. honra seja para o nosso Deus. Agradecemos ao nosso Deus. E neste hino, a última estrofe fala, e eu vou ensinar sobre isso porque eu sei que tem muitos fiscais ao meu redor. Então, eu já vou esclarecer que na última estrofe, quando fala que nós adoramos a grande Trindade, não é que nós estamos acreditando num Deus de 3 cabeças, como as pessoas falam, ou em 3 deuses. Eu vou falar de novo. Nesse Deus de 3 cabeças que as pessoas ofensivamente falam, criticando, não é assim. Nós estamos admirando as 3 formas ou as 3 funções ou as 3 formas que Deus usa para se manifestar. Deus se manifesta na forma do seu Filho, se manifesta na forma do Pai e na forma do Espírito Santo. E são essas 3 funções as que nós admiramos. E é disso que está falando na última estrofe desse hino, dessa Trindade, dessas 3 formas, as 3 funções de Deus, do nosso Deus, que é único, que é um só e que vive e reina pelos séculos dos séculos, o nosso Criador e o nosso dono. Bem, os meus queridos irmãos, hoje nós vamos continuar lendo em 2 de Coríntios. Mas antes de começar a ler aqui em 2 de Coríntios, onde nós vamos falar sobre o capítulo 3, porque no capítulo 1 e no capítulo 2 de 2 de Coríntios temos o apóstolo Paulo cumprimentando pessoalmente algumas pessoas e contando algumas experiências pessoais que ele sofreu nessa época, e ele conta para os irmãos na igreja de Coríntios. Mas como nós temos interesse na doutrina, na palavra de Deus, então eu pulei do capítulo 1 e 2 para o 3. Mas eu vou lembrar antes para os irmãos e para as pessoas recentes que nós viemos falando da ressurreição. Nos ensinamentos anteriores, nós falamos a respeito da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse que morreu e ressuscitou ao 3º dia. E isso é verdade, e teve muitas testemunhas e muitos sinais se cumpriram. E por causa dessa ressurreição, quando ele ressuscitou para uma vida melhor, para viver uma nova fase de salvação, o novo método de salvação, que é o Evangelho do Senhor, o Evangelho puro, as boas novas, a forma de acreditar em Deus, no Senhor e como ser salvos e como obter a vida eterna. Esse novo método de salvação está lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou e diz na Bíblia que ele foi as primícias, ele foi o primeiro a ressuscitar no Evangelho de Cristo Jesus.
O Evangelho do Senhor, esse novo método de salvação, diz que quem tivesse morrido viveria porque Deus estaria ressuscitando ele nos últimos tempos para a vida eterna. Então, o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, diz na Bíblia que ele foi o primeiro, ele foi as primícias. E nós temos que levar em consideração que antes do Senhor Jesus teve pessoas que ressuscitaram sim. A Bíblia conta para nós que houveram muitos que ressuscitaram no Antigo Testamento. Alguns até foram levados por Deus, eles não viram a morte. Na época do Senhor, enquanto ele pregou o Evangelho também, houve milagres e muitos ressuscitaram. Até mesmo no dia que o Senhor Jesus ressuscitou, diz na Bíblia que houveram muitos que também ressuscitaram e andavam pelas ruas, essas pessoas que já tinham morrido. Mas não foi dessa ressurreição que o Senhor falou. Ele falou a respeito de uma ressurreição que vem depois do Evangelho, que vem depois da pregação, que vem depois do Senhor ser crucificado, dele ter morrido, dele ressuscitar e começar a pregar as boas novas, quando diz que ele enviou o Espírito Santo para que o Espírito Santo estivesse com todos os crentes e ensinasse para eles o caminho, ensinasse para eles a verdade, guiasse eles, esclarecesse a doutrina, a palavra dele. Todas as coisas. Essa é a nova fase e essa é a verdadeira ressurreição. E que as pessoas que daí para frente, isso aconteceu faz mais de 2000 anos, as pessoas que têm acreditado no Senhor, que morreram no caminho do Senhor, que se afastaram do pecado, que começaram a viver uma vida reta com o Senhor, diz na Bíblia que um dia o Senhor virá nas nuvens, recolher a sua igreja. E tanto aqueles que estão vivos nesse momento, como aqueles que já morreram ou já dormiram, porque para Deus eles estão dormindo, para nós eles morreram. Nós, os seres humanos, falamos, ele morreu. Nós falamos assim. Mas o Senhor disse que aqueles que fizeram a vontade de Deus e viveram com Deus até o fim da sua vida, no dia que o Senhor vier nas nuvens, então essas pessoas ressuscitarão. E o corpo delas, que elas tinham antes, tornará a existir. E Deus vai torná-lo num corpo glorioso, num corpo santo. E elas subirão às nuvens receber a Deus. E as pessoas que ainda estão vivas no mundo, aqueles que estão preparados, prontos, aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, aqueles que cumpriram todos os mandamentos do Senhor, diz na Bíblia que eles serão transformados e o corpo deles se tornará um corpo glorioso que subirá nas nuvens. Essas pessoas não vão dormir, elas não verão a morte física, porque diz na Bíblia que serão transformados e eles vão chegar lá nas nuvens, receber o Senhor. Essa é a ressurreição deles. Então, depois disso, perguntam para mim que onde estão as pessoas que já morreram. Se lembrem que o Senhor Jesus, vamos nos lembrar uma passagem da Bíblia onde o Senhor Jesus estava na cruz e diz que ele estava no meio de 2 ladrões. E um disse para o Senhor, Senhor, se lembra de mim quando já estejas no teu reino. E o Senhor disse para ele, hoje mesmo estarás no paraíso. Hoje mesmo estarás no paraíso. Então, para onde as pessoas vão? Elas vão para o paraíso. Onde vão as pessoas que morrem acreditando no Senhor e fazendo a vontade do Senhor? Esse homem, só por ele ter acreditado que o Senhor era a pessoa enviada por Deus, ele acreditou que o Senhor realmente era quem ele tinha pregado ser, o que ele tinha falado a respeito dele mesmo, o que ele tinha ensinado. Por causa disso, ele falou, Senhor, se lembra de mim quando estejas no teu reino, porque tu és o Filho de Deus, porque tu és Deus, e tu estarás no reino, então se lembre de mim. Aí, nesse momento, ele se converteu. Nesse momento, o Senhor perdoou todos os pecados dele e fez para ele essa maravilhosa promessa, quando ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória ao nosso Deus. Então, para as pessoas que me perguntam, quando nós morremos, como ainda falta muito tempo para o Senhor vir nas nuvens, então onde que nós vamos parar? No paraíso. Aqueles que morrem com o Senhor vão para o paraíso, que é um lugar especial, um lugar de repouso, de descanso, de felicidade. É esse o lugar
maravilhoso. Eu lembrei para vocês também que nos Salmos fala sobre moradas, quando diz: quão amáveis são as tuas moradas, ó Senhor dos exércitos. Quando falamos Jeová ou Senhor, estamos falando do nosso Deus no nosso idioma, em português. É Deus. Então diz: quão amáveis são as tuas moradas. O Senhor Jesus disse também para os seus apóstolos: eu vou embora, mas vou preparar muitas moradas para vocês, porque eu tenho lá muitas moradas para vocês. Moradas, moradias, com certeza. É isso. Então é para lá que nós vamos. E eu falo com muito otimismo, nós vamos para lá, aqueles que façamos a vontade do Senhor, aqueles que somos firmes, corajosos, aqueles que cheguemos até o fim da nossa vida agradando a Deus. Então, nós vamos conseguir estar lá nesse paraíso, nessas moradas, naqueles lugares celestiais que Deus preparou para nós. E depois disso, diz em Apocalipse que depois de se passarem milhares de anos, não sabemos quantos anos vão se passar até vir o juízo final, aí alguns serão enviados para o lago de fogo, é quando a morte, o diabo de fogo será vencido, aqueles que não acreditaram em Deus, aqueles que menosprezaram o Senhor, aqueles que não valorizaram o Senhor, então serão castigados e serão lançados no lago de fogo. E aí o Senhor então disse que vão se celebrar as bodas do Cordeiro e Deus tem uma cidade maravilhosa para os seus filhos habitarem, para os seus filhos morarem até a eternidade. Então, é o que diz em Apocalipse, não fala mais, o restante provavelmente será para a nossa imaginação. Mas é isso. E as pessoas perguntam para mim, mas aqueles que morreram na condenação, então para onde que eles foram? É a mesma coisa. Se lembrem da experiência maravilhosa, eu falo maravilhosa, que Lázaro viveu, quando diz na Bíblia que houve um mendigo chamado Lázaro e ele ia até o rico, até aquele homem rico, e esse homem rico humilhava ele, não dava comida para ele, e Lázaro comia das migalhas que caía da mesa dele. Ele era muito pobre e o rico e Lázaro morreram. Lázaro foi ao paraíso. Diz na Bíblia que Lázaro chegou aos braços de Abraão, enquanto o rico diz lá que ele estava no inferno, no Hades, era um lugar de tormento. E quando ele estava nesse tormento, ele disse para o Senhor, ou ele disse para Abraão, ele disse: Pai Abraão, envia Lázaro para ele vir trazer água para mim, porque eu estou morrendo de sede neste lugar de tormento. E Abraão disse para ele: ninguém pode passar, tem um grande abismo que nos separa. Nem os daqui podem ir lá, nem os de lá podem vir cá. E isso aconteceu com você porque você nunca se lembrou de fazer coisas boas na sua vida. Você não fez coisas boas na sua vida. Você fez maldades, você pecou. Você não respeitou a Deus, você não valorizou a Deus. Então, por causa disso, Lázaro, quem fez bem na sua vida, ele está desfrutando aqui, nesta morada, neste paraíso, e tu estás lá nesse lugar de tormento. A Bíblia fala lá, chama aquele lugar de tormento de Hades ou do inferno. Isso aqui é para as pessoas que são curiosas, porque tem pessoas que perguntam até das coisas mais pequenas, dos detalhes. E o meu desejo é que aqueles que ficam perguntando coisas tão pequenininhas, que vocês estejam fazendo a vontade do Senhor, que vocês também tenham interesse em agradar a Deus e estar bem para o dia do Senhor. Então, irmãos, já tendo falado da ressurreição, vamos começar a ler aqui no nosso capítulo 3 de 2 de Coríntios. Paulo, depois de ter dado esses ensinamentos ao respeito da ressurreição, depois de ter dado testemunhos ao respeito de tudo o que tinha acontecido com ele, de tudo o que aconteceu na vida espiritual dele, como ele foi perseguido, de como buscavam ele e os seus inimigos, os judeus, porque eles queriam matá-lo para que ele não pregasse mais. Contudo, ele continuou lutando. E aqui no capítulo 3 de 2 de Coríntios,
Ele disse, começamos outra vez a nos recomendar a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós ou da parte de vós? Aqui, os apóstolos, eles viajavam de um lugar para o outro e tinha muitos apóstolos, tinha muitos discípulos. E eles ficavam viajando para muitos lugares naquela época. Era muito difícil viajar por causa dos meios de transporte. Então, os que viajavam, eles ficavam lá naquele lugar porque era difícil voltar. Os apóstolos, dá para perceber que eles distribuíram os discípulos para eles viajarem nos povos e eles ficarem morando lá naqueles povos para eles pregarem a palavra do Senhor lá naqueles povos e eles ficavam lá. E o apóstolo Paulo, ele fala aqui que ele fazia viagens, mas essas viagens eram muito chatas, tinha muita tribulação, muito sofrimento, muita carência, muita necessidade nessas viagens, acabavam sendo muito difíceis e o apóstolo tentava viajar, mas diz aqui que ele colocava em cada povo e cada cidade anciãos que dirigissem a igreja. Mas em alguns lugares, em alguns povos e cidades que mandavam esses pregadores, esses discípulos, as pessoas pediam uma carta de recomendação para eles saberem se essa pessoa era realmente da verdade ou era uma mentira o que ele estava pregando, se talvez ele fosse tentar enganá-los. Então Paulo disse aqui para eles que como era possível que para Paulo e para os outros apóstolos eles estivessem pedindo carta de recomendação para eles quando eles já tinham visto todos os milagres e os sinais que Deus tinha feito por meio deles. Aquilo era suficiente para eles confiarem, acreditarem e para que eles aceitassem eles. Então, é por causa disso que ele disse no primeiro verso, começamos outra vez a nos recomendar a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós ou da parte de vós? Ele disse, vós sois nossas cartas, escritas em nossos corações, conhecidas e lidas por todos os homens. Então ele disse, vocês são a nossa carta de recomendação, porque quando nós falamos com vocês, veio o Espírito Santo e encheu vocês dele, e deu dons para vocês, fez milagres e sinais, e vocês perceberam que aquilo que nós estávamos pregando era verdade. Por causa disso, ele falou, vocês são as nossas recomendações. E essas recomendações tinham sido escritas no coração de cada um, porque eles se converteram a Deus. O verso 3. Sendo manifesto que sois a carta de Cristo, expedida por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então ele disse para eles, tudo o que nós temos feito, a doutrina, a palavra de Deus que nós estamos pregando para vocês, o evangelho que nós estamos dando para vocês, não foi escrita com tinta no papel ou nos pergaminhos. Ela foi escrita nos seus corações, porque é o Espírito Santo mesmo quem entrou nos seus corações e ensinou para vocês que o que nós estamos ensinando é a verdade de Deus, porque é o Espírito Santo quem faz o trabalho de evangelizar, usando os homens e as mulheres também naquela época, usando eles para a pregação do evangelho e usando a boca dessas pessoas, porque era o Espírito Santo do jeito que hoje o Espírito Santo é quem nós temos aqui e quem nos ensina, nos guia, nos orienta, e é Ele quem dá todo esse amor no nosso coração para seguir a Deus, para acreditar em Deus. É o Espírito Santo quem faz essa obra maravilhosa em nós, porque seria tão difícil para os homens, sem Deus, sem no Espírito, acreditar em Deus, acreditar na palavra de Deus. É muito difícil. O homem, por natureza,
tem um coração muito duro, então precisa-se de alguém com muito mais poder do que os homens, e quem mais do que o Espírito de Deus para convencê-los? Então, nesse tempo, o apóstolo disse para eles que o Espírito de Deus era quem estava no coração de cada um, e era por causa disso que eles tinham acreditado. Por causa disso, não estava escrito em tábuas de pedras, nem em pergaminhos, nem em livros. Era só falar, porque o Espírito de Deus usava a boca dos apóstolos para falar, e as pessoas acabavam se convertendo porque Deus fazia milagres e sinais para eles e fazia que eles se convertessem a Deus e acreditassem nesse Deus, nesse novo método de salvação. Fazia que alguns deles abandonassem as suas idolatrias e outros que abandonassem as práticas judaicas para que eles se entregassem a um Deus vivo, a um Deus poderoso, e para que eles fossem guiados pelo Espírito Santo. E no verso 4 diz: "E diante de Cristo temos tal confiança para com Deus, não que sejamos competentes por nós mesmos para pensar algo sobre nós mesmos, mas que nossa competência provém de Deus, o qual nos capacitou como ministros." Então diz aqui que Deus fez eles ministros, fez os apóstolos e todos os seguidores de Deus, todos aqueles que acreditassem, fez deles ministros competentes de uma nova aliança. Então diz aqui que a competência, tinha uma certa competência entre os cristãos, seguidores do Evangelho, e os judeus, os seguidores da lei de Moisés. Mas o apóstolo disse aqui que não era uma competência o que estava acontecendo, que ao invés disso era a demonstração do poder de Deus, a demonstração da nova aliança, do Evangelho do Senhor, do novo método de salvação. E que se eles quisessem perceber aquilo como uma competência, de qualquer forma, eles poderiam vê-lo, mas que essa competência não era humana, não era entre humanos, era do Espírito de Deus, lá nos corações e na boca daquelas pessoas, aqueles pregadores, aqueles que ensinavam a palavra do Senhor. E aqui no verso 6 diz: "O qual nos capacitou como ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, com o Espírito Santo, porque a letra mata." Aqui fala a respeito da lei de Moisés. Ele disse: a letra mata. E é verdade, porque a letra falava: "Tu és cobiçoso, não tenhas cobiça. Não sintas cobiça pelos bens de uma outra pessoa. Não sintas cobiça pela mulher do teu próximo. Não sintas cobiça pelas coisas dos outros, porque vais te condenar." E essa pessoa acabava lendo esse mandamento, mas a pessoa não tinha capacidade de mudar, não conseguia mudar. Ele mesmo ficava pensando e falava: "Mas a lei diz aqui que quem tem cobiça vai se condenar, porque não está praticando a lei. Aquele que não pratica e não cumpre a lei, até mesmo com um ponto, uma vírgula, um acento, quem não cumprir diz que já é infrator da lei. E a cobiça, eu não consigo deixá-la, eu não consigo deixar de ser cobiçoso. Então a lei está me condenando. E eu tenho cobiça porque eu não consigo deixar aquilo." Então, do que essa pessoa estava precisando? Ela estava lendo a lei de Moisés, e ela sabia que não era para cobiçar os bens alheios, não era para cobiçar a mulher do seu próximo, por exemplo, porque a pessoa iria se condenar. E aí esse homem pensa: "Mas eu não consigo, eu preciso da ajuda de alguém ou de alguma coisa, porque eu não consigo mudar sozinho." Mas, no novo método de salvação, as boas novas, a nova aliança que Deus fez, a nova aliança que Ele fez com o Senhor Jesus na cruz do Calvário, essa nova aliança consegue mudar o homem sim e tirar dele a cobiça. Aí então esse homem vem com a sua cobiça perante a presença do Espírito de Deus
ouvindo a forma que os apóstolos e os discípulos pregavam a Cristo, esse que tem cobiça vem perante eles e fala: o que faremos? O que eu farei para obter a vida eterna? Apóstolo Paulo, o que eu posso fazer porque eu quero ter a vida eterna, mas eu tenho cobiça e eu não tenho conseguido superar essa fraqueza, esse pecado. E o apóstolo então diria para esse homem: acredita em Cristo, porque Ele é o Salvador e o caminho que leva para a vida eterna. Ele é o Filho de Deus. Ele é esse mesmo Deus que se tornou carne e se fez homem para salvar as pessoas, e temos que acreditar nele, confiar nele e segui-lo. Então, aquele que tem cobiça responde: sim, eu acredito, eu quero acreditar, eu quero aceitá-lo, eu quero acreditar que ele é o caminho que vai me levar para a vida eterna. E eu quero acreditar que ele vai me mudar, que ele vai me limpar e vai me libertar. E aí, então, nesse momento onde ele decide aquilo, no momento em que o pregador ou o apóstolo fala para ele isso, o Espírito Santo está lá fazendo um milagre. Ele faz um milagre nessa pessoa, porque ele está tocando no coração dela e tira dela a cobiça. Então, o apóstolo fala para ele: segue em frente, busca a Deus por meio de Cristo. Busca a vida eterna por meio do Evangelho, dessa nova aliança, e tu serás salvo. E aí, então, não somente tu, mas a tua família, a tua casa, o teu lar, os teus filhos, com certeza também serão salvos, porque tu ensinarás para eles, falarás para eles e todos vão ser salvos. Então, tu e a tua casa serão salvos. É isso que provavelmente vai acontecer. Esse homem vai embora e no momento que ele menos pensou, ele vai perceber que ele foi liberto dessa cobiça e não tem mais cobiça, não tem mais cobiça dentro dele. Ele vai estar livre, ele vai ser limpo disso. É isso que o Espírito Santo faz. E foi isso que a lei de Moisés não conseguiu fazer com as pessoas. Não conseguiu tirar delas o pecado, a tendência pecaminosa que está lá, enterrada no coração. Mas o Espírito de Deus consegue sim, porque Ele é poderoso e Ele entra no coração e limpa e tira tudo que é de ruim. Foi isso que Ele diz aqui no verso 6. O qual nos capacitou como ministros de uma nova aliança, não da letra, que é a lei de Moisés, mas do Espírito de Deus, porque a letra mata, sim. Aquele cobiçoso já ia ser condenado, porque a letra, a lei de Moisés, disse para ele: você vai se condenar se você não tirar de você mesmo a cobiça, mas a lei não conseguiu tirar dele essa cobiça porque não tinha poder, porque não tinha o Espírito Santo junto para fazer aquilo. Então essa pessoa ia ser condenada, mas aqui diz: porque a letra mata, mas o Espírito do Senhor vivifica. Porque o Espírito de Deus entra no coração, limpa e vivifica ele. Então é isso que significa esse formoso verso. Vocês podem ler de novo. Ele diz: o qual nos capacitou como ministros de uma nova aliança. Isso quer dizer que Deus, diz aqui, Ele não nos capacitou como ministros da letra de Moisés, da lei de Moisés, mas do Espírito Santo, porque a letra, a lei de Moisés, mata. Quer dizer, não mata a pessoa fisicamente, mas é que a pessoa vai ser condenada e ela não vai estar com Deus na eternidade. A alma dela vai se perder, ela vai estar na perdição. Então, isso é morrer para Deus. Então, diz a letra mata, mas o Espírito faz o quê? Vivifica. Ele vivifica as nossas almas. As nossas almas. Ele nos vivifica. Glória ao Senhor. E o verso 7 diz: e se o ministério da morte, diz aqui que a lei de Moisés era um ministério que Deus tinha colocado na terra para o povo de Israel, por meio do povo de Israel. Então diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, foi glória. Observem, foi com glória esse ministério. Aquela lei de Moisés foi com glória. Tanto que os filhos de Israel não puderam fitar os olhos no rosto de Moisés por causa da glória de seu rosto, a qual pereceria. O que significa esse verso?
Isso significa que Moisés, quando ele esteve 40 dias e 40 noites lá no Monte Sinai, falando com Deus, diz lá que uma nuvem cobriu eles, e quando acabaram os 40 dias e as 40 noites que ele falou com Deus, quando ele voltou com as tábuas da lei, diz lá que o povo de longe observou Moisés e eles não conseguiram olhar para o rosto dele, porque o rosto de Moisés resplandecia, e era uma luz tão forte, tão resplandecente, eu suponho que era como a luz do sol, era tão forte que eles não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Essa era a glória. Foi essa glória que Deus deu para Moisés nesses momentos, quando ele deu para ele a lei. E essa lei estava escrita em umas tábuas de pedra. E diz que Moisés, ele cobriu seu rosto com um véu para conseguir falar com o povo, porque eles não conseguiam suportar esse resplendor. É isso que diz aqui, onde diz que no verso 7, tanto que os filhos de Israel não puderam fitar os olhos no rosto de Moisés por causa da glória de seu rosto, a qual pereceria. O que ia perecer? O rosto dele, não a glória. O rosto ia perecer porque Moisés era um ser humano. Ele, como ser humano, um dia ia morrer ou ia sumir, ia deixar de existir. Contudo, Deus deu para ele essa glória no seu rosto quando deu para ele as tábuas da lei. E é disso que fala aqui, que esse ministério que Deus tinha feito na terra, que era a lei de Moisés, mesmo sendo um ministério de morte, porque ninguém foi salvo por causa dela, contudo, ela teve a sua glória. E aqui fala dessa glória que quando Moisés voltou com as tábuas, ele estava cheio da glória de Deus. E foi isso que aconteceu. E o apóstolo aqui, ele faz uma comparação desse ministério da lei de Moisés, que foi gravado em letras na pedra, e ele falou da glória que esse ministério teve. Então ele disse: agora nós vamos ver a outra glória que eu apresentarei para vocês. O 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Se foi glória o ministério de Moisés, quando ele recebeu as tábuas de pedra com a lei escrita, se esse ministério foi com glória, então como não será com maior glória o ministério do Espírito de Deus, do Espírito Santo? É por causa disso que nós já lemos em Romanos, nós vimos Romanos e lemos lá onde disse que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Glória ao nosso Deus. Glória ao Senhor. Que privilégio. Nós temos que estudar de novo esse capítulo formoso para não nos esquecermos jamais dele. Então diz aqui, como não será de maior glória o ministério do Espírito de Deus? E aqui o ministério do Espírito de Deus é o evangelho perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo, é o evangelho puro dele, a nova aliança, o novo método de salvação. É esse o outro ministério, e esse ministério é com maior glória. A glória que ele tem supera maior do que a glória que teve Moisés com as tábuas da lei. A glória do Espírito Santo, a glória do Evangelho, das Boas Novas, cujo precursor é o Senhor Jesus, diz aqui que a glória dele é maior, é superior. Vamos supor que é 200, 300 ou 500% maior, e eu diria até mais. Então, no verso 9 diz, porque se o ministério de condenação... Qual foi o ministério de condenação? A lei de Moisés. Foi com glória, muito mais abundará em glória o ministério de justificação, que é o Evangelho de nosso Senhor. As boas novas, a nova aliança. Diz aqui
que muito mais abundará em glória nesse ministério, é verdade. O verso 10 diz, porque mesmo que foi glorioso, não é glorioso neste respeito, em comparação com a glória mais eminente, diz aqui. Porque mesmo que foi glorioso, que é a lei de Moisés, não é glorioso neste respeito. Falando do evangelho, do novo método de salvação. Diz, em comparação com a glória mais eminente, que é o Evangelho de Cristo. As boas novas de salvação, o novo método de salvação, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, onde o Espírito Santo é quem governa, guia e orienta. Porque no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas, elas têm entendido errado, têm errado achando que o Evangelho do Senhor Jesus é só comprar uma Bíblia, ler nos Evangelhos, e isso aí é o Evangelho, é isso que eles pregam, é só acreditar em Cristo e só, sem mais. Mas não é isso, porque o Evangelho completo do Senhor tem que incluir a obra gloriosa do Espírito Santo. E se em algum lugar, se algum grupo, se as pessoas, se não ensinam para vocês que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é guiado e orientado, ensinado e governado pelo Espírito de Deus, então eles não estão fazendo nada. Aquilo é nulo, eles não estão fazendo nada. Aquilo e nada é a mesma coisa, porque é o Espírito Santo quem guia e orienta, é o Espírito Santo quem governa, quem ensina, quem dirige, quem corrige, e ele tem muitos métodos para fazer aquilo. O Espírito Santo, ele entra no coração de uma pessoa e guia e orienta ela, muda a vida dela, tira dela fraqueza, tira dela pecados. Converte ela, torna ele de um homem mau, faz uma pessoa boa, e logo o Senhor começa a se manifestar na vida dessa pessoa e começa a dar sonhos e visões para ela, dar revelações para essa pessoa, começa a dar para ela os dons espirituais e começa a lhe ensinar como impor as mãos pelas pessoas que estão doentes, pelos que têm espíritos maus, pelos que têm bruxarias. Impor as mãos nos que têm necessidades, nos que estão sofrendo, impor as mãos neles, porque Deus está aqui, o Espírito dele está conosco para fazer esses milagres, mas nós temos que fazer isso. É esse o Evangelho completo, é esse o verdadeiro Evangelho. É essa nova aliança, o novo método de salvação. O Espírito Santo é quem tem que estar no meio da congregação. É Deus quem tem que respaldar a congregação e respaldar o pregador, aqueles que estão dirigindo a igreja. Porque se não há esse respaldo, então é como uma pessoa de qualquer religião. Eu acredito, mas não tem nada. É tudo da boca para fora. Eu acredito de boca para fora, mas no coração não tem nada. Então, aqui no verso 10, diz, porque mesmo que foi glorioso, que é a lei de Moisés, ela foi gloriosa, não é glorioso neste respeito. Em que respeito? Em comparação com o Evangelho do Senhor. Em comparação com a glória mais eminente. E a glória mais eminente é o Evangelho, o Espírito Santo, onde nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. É essa a glória mais eminente. O verso 11. Porque se o que é passageiro teve glória, o que é passageiro? A lei de Moisés foi passageira porque ela não conseguiu mudar o coração de ninguém. E Deus parou de se manifestar. E vocês conseguem observar que Deus deixou de se manifestar com aqueles que falavam que cumpriam a lei de Moisés. Os seguidores da lei de Moisés, eles não conseguem falar que Deus se manifesta neles, porque aquilo acabou. Na antiguidade, milhares de anos atrás, Deus, antes do Salvador, do precursor vir, antes do Messias vir,
Deus se manifestou para aquele povo com os profetas, dava para muitos sonhos e visões, fazia milagres, o Senhor se manifestava no meio deles. Mas quando o Salvador veio, tudo aquilo acabou, terminou. E mais ninguém tem experiências com Deus. Mais do que isso, as pessoas nem se interessam mais por aquilo, não têm interesse em viver experiências com Deus. Eles acreditam que só por eles terem lido aqui nos profetas algumas promessas que Deus fez para o futuro, e eles interpretaram elas erradas, eles se confiam, estão de braços cruzados esperando essa promessa que nunca vai se cumprir. Nunca, porque o Messias já veio, porque hoje nós temos um outro método de salvação, porque hoje é o Espírito Santo quem nos guia, quem nos orienta e quem nos governa. A glória do Espírito Santo é a glória eminente que nós temos hoje, bendito seja o Senhor. O 11, porque se o que é passageiro teve glória, muito mais glorioso será o que permanece. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita franqueza, e não como Moisés, no 13, que punha um véu sobre o próprio rosto, para que os filhos de Israel não fixassem os olhos no fim do que era passageiro. O que era passageiro? A lei de Moisés. Essa lei que Moisés trouxe nas tábuas de pedra, escritas, as quais ele desceu do Sinai, quando ele se apresentou ao povo, diz aqui que o povo não conseguia olhar para ele, porque o rosto dele estava tão iluminado que eles não conseguiam olhar para ele, ele teve que colocar um véu. E diz aqui que essa glória, eles fixaram os seus olhos nele, contudo, aquilo era passageiro e ia acabar sendo anulado, tirado, ia sumir, ia ser tirada da face da terra. A lei de Moisés. E ela teve a sua glória, mas não foi suficiente. A glória que nós temos hoje, a glória que temos agora com a manifestação do nosso Deus, é por causa disso que cada homem e cada mulher tem que lutar pela sua salvação, porque hoje está se apresentando para todos uma glória perfeita, uma glória verdadeira, uma glória que nunca deixará de existir, que vai permanecer para sempre. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que são as boas novas de salvação, ou a nova aliança, o Evangelho de Cristo, esse novo método que Deus colocou para salvar as pessoas. Mas as pessoas hoje, elas não se interessam mais, elas não valorizam a Deus, elas não valorizam o Senhor. Há muitas pessoas que vão na igreja, eu conheço muitas pessoas que assistem na igreja e elas estão se congregando faz 5 anos, faz 10 anos, faz 15 anos, faz 20 anos, até mais. Eu conheço elas estão se congregando faz todos esses anos, mas elas ainda não se converteram a Deus. Elas não se converteram a Deus ainda. Elas continuam no seu pecado. Elas continuam pecando. Elas continuam vivendo no seu pecado. Alguns vão na igreja e pedem profecia. E como o Espírito Santo é o Consolador, o Espírito Santo, ele não fala quase para as pessoas sobre o pecado. Tem algumas poucas pessoas que Deus usa para falar a respeito do pecado, mas é que os dons, eles são diferentes e cada um recebe diferentes dons. Então, com o dom da profecia, Deus usa alguns para falar a respeito do pecado, que as pessoas estão vivendo nesse pecado, e Deus usa outros só para consolar. Usa eles só para consolação. Te abençoarei, segue em frente, eu vou te abençoar, te darei triunfos, e terás uma casa, e viajarás, e serás feliz, e isso e aquilo. Deus usa essa pessoa para aquilo.
Então, a pessoa, ela tá vivendo no pecado e ela pensa, o Espírito Santo falou pra mim continuar do jeito que eu tô, porque do jeito que eu tô bem. E ela tá vivendo em adultério, em fornicações, ou ela está vivendo fazendo bruxarias e feitiços contra outras pessoas. Ela acredita nas superstições, nas simpatias, em coisas horríveis. Elas vivem fazendo e praticando aquilo. E como ela foi na igreja, o Espírito Santo diretamente não disse para ela que ela estava fazendo essa bruxaria, aí então ela continua fazendo a mesma coisa. Como ela não é sincera com Deus, por ela não ser sincera, por ela não ter se convertido a Deus e mais ainda ir na igreja pedir profecia, Deus castiga ela muito mais. Então Deus vai e fala para ela coisas bonitas, para ela se afundar, para ela pecar ainda mais, para ela cometer mais pecados e Deus ter que cobrar mais dela. Se você é sincero, ama a Deus e quer se converter a Deus, primeiro pensa bem antes de pedir profecia. Eu estou falando aqui com as pessoas que são da igreja, as pessoas que já estão na igreja faz 10, 15, 20 anos e ainda não se converteram. Se você for pedir profecia, primeiro se acerta com Deus, porque senão Deus vai confundi-lo ainda pior, porque Deus está bravo com você. Porque você não se converteu a Deus, o seu coração está longe de Deus. Então Deus vai confundir você com essa mesma profecia. Vai falar para você coisas bonitas para você ficar confuso, porque Deus vai cobrar mais e mais de você. Então vocês têm que olhar bem as coisas, pensem bem, analisem e sejam sinceros e reconheçam as coisas e falem, eu preciso mudar, porque eu reconheço, Senhor, que eu sou assim, 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 eu tenho isso e aquilo. Essa aqui é a minha fraqueza, esse aqui é o meu pecado, eu não consigo deixar isso aqui, eu gosto disso, Senhor, mas se tu vês que isso aqui é mal, que isso me prejudica, que isso é para eu perder a minha vida eterna, então me ensina, tira isso de mim, Senhor, me mostra o que eu preciso fazer. E quando eu fizer tudo isso, aí então eu posso ir na igreja pedir profecia. E aí então, com certeza, Deus vai falar comigo verdadeiramente, Deus vai falar realmente comigo, porque Ele fala, esse aqui é sincero, essa aqui é sincera, então eu vou falar com ela as coisas para ela mudar, porque eu quero que ela seja abençoada, que ele seja abençoado. É isso que o Senhor faz. Então, o que aconteceu na antiguidade? Quando Elias, ele teve de se enfrentar lá com uns sacerdotes falsos, uns reis, o rei contratou Elias para ir lá orar, porque tinha uma guerra entre um povo de Israel e um outro povo que eu não me lembro nesse momento, uma outra nação, e eles chegaram lá e tinha 450 profetas falsos, e o único profeta de Deus era Elias. Ele era o único que era de Deus. Não me lembro bem se foi Elias ou foi um outro profeta. Não me lembro bem dessa história. Eu acredito que nem foi Elias. Ou foi Elias? Vocês que leem a Bíblia podem falar para mim? Esses 450 profetas ficaram orando e Deus nunca ouviu eles. E o profeta de Deus orou e veio a chuva. Foi Elias? Veio a chuva e Deus ouviu um profeta. Mas antes disso, diz na Bíblia que Deus também revelou para um outro profeta e mostrou para ele, porque ele perguntou, Senhor, o que aconteceu? Porque todos esses profetas profetizaram para o rei e falaram que ele ia triunfar na guerra. É um outro caso também. Falaram que ele ia triunfar nessa guerra, todos profetizavam para ele ir nessa guerra, profetizavam para aquele rei, vai na guerra porque você vai triunfar, Deus vai ajudá-lo, Deus vai abençoá-lo. Todos os profetas profetizavam isso para ele. E houve um outro profeta de Deus, que era o único que Deus usava mesmo, e quando fizeram ele vir para ele confirmar o que os 400 tinham falado, como o rei era falso, como o rei tinha um coração de maldade e ele não fazia a vontade de Deus, então Deus tinha decidido castigar esses reis. Ele ia castigá-los. E então o rei de Israel e o rei de Judá, eles pensaram, não, nós temos que buscar um profeta de Deus para saber se nós deveríamos enfrentar ou não essa guerra. Esse profeta de Israel, o rei de Israel, era um homem mau diante de Deus. Mesmo que ele era rei de Israel.
Contudo, ele fazia o que era mal perante Deus, e Deus estava muito bravo com esse rei. Mas o outro rei de Judá, ele tentava fazer a vontade de Deus, então ele disse, vamos buscar um profeta. E o outro disse, não, tenho aqui 400 profetas, olha eles. E ele disse, não, mas eu quero ouvir um profeta de Deus. O outro rei, ele percebeu que todos eles eram falsos. Quando eles consultaram o verdadeiro profeta, ele sabia o que os outros tinham profetizado, que era vitória. Então ele disse, tudo bem, vai lá na guerra, você vai ganhar, você vai vencer. Então o outro disse para ele, você tá mentindo para mim, que nem sempre, por causa disso, eu não confio em você, porque você nunca fala a verdade para mim, você mente, isso aí não é verdade, o que você tá falando. Então ele disse, tudo bem, eu vou falar para você a verdade, hoje você vai morrer. Hoje será a sua morte, se prepare. Gostou disso? Imediatamente, então, o rei mandou prender ele. E ele disse, levem ele para o cárcere, e quando eu voltar da guerra, nós vamos tirá-lo do cárcere. E o profeta disse para ele, não, rei, você não vai voltar. O profeta deve ter pensado, eu vou ser prisioneiro para sempre, porque esse homem não vai voltar. Deus me revelou que ele não voltará. E a pergunta era, por que Deus permitiu que ele fosse enganado? Que até mesmo o próprio profeta fosse enganado para falar uma mentira para o outro. Por quê? Porque o coração dele era mau, porque ele era mau, porque ele estava pecando, porque ele não estava agradando a Deus. Ele não cumpria os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus naquela época são os mesmos que nós temos hoje. São os mesmos mandamentos. Então, eles ficavam perguntando isso, e a história conta para nós que Deus revelou para ele e disse, um espírito de mentira veio e disse para mim que ele seria um espírito de mentira na boca de todos esses profetas. Eu disse para ele que tudo bem, que ele poderia ir lá e fazer esse trabalho. Deus ordenou esse espírito de mentira e então diz na Bíblia que ele entrou na boca de todos os profetas. Esse espírito de mentira é tão poderoso e grande que ele entrou em 400 pessoas num momento só. Era um espírito só, mas ele entrou e foi um espírito de mentira nos 400 profetas, para nós entendermos o alcance, a magnitude desse espírito. Nós achamos que um espírito é um só, e se ele entra numa pessoa é um só, mas não, esse espírito de mentira, ao mesmo tempo, ele entrou na boca de todos esses seres humanos e fez as suas maldades. E ele foi um espírito de mentira na boca deles, porque Deus quis castigar a falta de sinceridade das pessoas, a falta de sinceridade no coração dessa pessoa. Por causa disso, Deus permite aquilo. Hoje é a mesma coisa. Hoje, Deus também faz a mesma coisa com todos aqueles que não são sinceros e que não se arrependem e que mesmo estando na igreja faz tantos anos, eles ainda não se converteram a Deus, não buscaram a Deus, então Deus permite que entre um espírito de mentira para eles serem enganados. Por causa disso, as pessoas falam, eu vou na igreja, mas ninguém fala nada pra mim. Deus fala pra mim que do jeito que eu estou bem e Ele vai me abençoar. Confia nisso e não se arrepende, pra você ver como um dia vai te pegar de surpresa a fatalidade. É isso. O evangelho do nosso Senhor. O evangelho do Senhor é para que nós tenhamos um coração limpo e santo, porque é o Espírito Santo quem nos muda, mas Deus nos muda é porque nós acabamos reconhecendo, porque eu reconheço que eu tenho esse pecado, essa falha, esse erro, que eu estou fazendo isso aqui que não é certo diante de Deus. E eu falo, Senhor, eu quero que tires isso de mim, eu não quero ser assim. E aí então Deus tira de mim isso, vai me ajudando, vai tirando, Ele vai me falando em profecia, me faz promessas, me fala, não se preocupa, porque eu vou tirar essas ataduras que tem dentro de ti, ou essas fraquezas, ou esses pecados, ou esses erros, eu tirarei de ti. Mas é porque eu fui sincera ou sincero e confessei para o Senhor. E eu estou esperando que o Senhor me tire essas coisas, porque eu quero me superar, porque eu quero viver uma vida santa a cada dia, porque eu quero progredir na minha vida espiritual. É isso. E nós estamos aqui no verso 15. Não, estamos no 14 ainda.
Diz, mas seus pensamentos, quer dizer, os pensamentos daqueles que estavam cumprindo a lei de Moisés naquela época, se embotaram. Porque até o dia de hoje, quando leem a antiga aliança, imaginem que Paulo falou até o dia de hoje, mas ele está falando faz 2000 anos, quando Paulo falou tudo isso, mais ou menos. E Paulo falou aqui da antiguidade, onde já tinham se passado muitos e muitos séculos. E Paulo disse, até o dia de hoje, depois de terem se passado tantos séculos, eles ainda têm o entendimento embotado. Eles têm um véu. Ele disse que esse véu somente é descoberto, é tirado pelo Senhor Jesus Cristo. O verso 14 é um verso chave, diz, mas o entendimento daqueles antigos, daqueles que cumpriam a lei de Moisés, ou que achavam que cumpriam a lei de Moisés, diz que os pensamentos deles se embotaram. Vocês entendem o que é isso? Os pensamentos embotados? Procurem no dicionário para que fique bem claro esse conceito para vocês. Diz, porque até o dia de hoje, quando leem a antiga aliança ou o Antigo Testamento, para eles, para os judeus, naquela antiguidade, o mesmo véu lhes fica descoberto, o qual desaparece em Cristo. Se eles acreditam no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, se eles aceitam a Cristo como Messias, como um Salvador, como um ungido, como um enviado de Deus, como o único caminho que leva para a vida eterna, ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Se eles aceitam a Cristo Jesus, então diz aqui que esse véu será tirado deles. E aí então eles entrarão a fazer parte do novo povo do Senhor, do novo povo de Deus, da nova Jerusalém, da nova Sião, do novo povo de Israel no sentido espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. E diz no verso 16, no 15, diz, porém até hoje, quando leem Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas sempre que alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Porque o Senhor é Espírito. Diz aqui, o Senhor é Espírito de Deus. E onde está o Espírito do Senhor, ali há o quê? Ali a liberdade. Então, aqui diz, porque o Senhor é o Espírito de Deus. O Evangelho é o Espírito Santo. As novas de salvação, o novo método, a nova aliança são o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito de Deus, porque diz aqui que o Senhor é o Espírito de Deus e onde está o Espírito do Senhor, quer dizer, onde ele se manifesta e em quais corações ele se manifesta, em que lugar o Espírito de Deus está se manifestando. Diz que lá há liberdade, mas qual é a liberdade? A liberdade é que se eu era cobiçoso e eu pedi tanto para o Senhor e eu era escravo dessa cobiça, quando eu peço tanto para o Senhor e eu ter acreditado nele, ele me limpa e tira de mim essa cobiça e eu acabo sendo livre. Eu sou livre dessa cobiça. Eu sou livre do adultério, da fornicação. Eu acabo sendo livre dos roubos, dos homicídios, das invejas, das raivas, dos rancores. Eu acabo sendo livre disso. Eu fico liberto, a liberdade onde mora o Espírito do Senhor. A liberdade. Mas se em você ainda há raivas, há teimosias, se em você tem pecado, morbidade, imundícies, se tem todas essas coisas dentro de você, bruxarias e feitiços que você ainda está praticando e tentando machucar, prejudicar os outros, se você está lendo livros de magia negra, tantas magias que tem, magia branca, magia negra, magia de todos os tipos, lendo e guardando esses livrinhos e consultando todas essas coisas ocultas que chamam ocultismo, aquilo não serve para a sua vida. Você está sendo escravo, você foi atado pelo diabo. Mas se você quiser ser livre, se você quiser ter liberdade, andar na liberdade, viver na liberdade, então você precisa se converter e reconhecer, valorizar a Deus e pedir para Deus e Deus vai mudá-lo. Mas quando você tiver um coração convertido, é isso. Então no verso 17 diz, ora, o Senhor é o Espírito, Ele é o Espírito Santo.
E onde está o Espírito do Senhor, onde Ele estiver trabalhando, agindo, ali a liberdade. E onde é isso? É no coração dos homens e das mulheres que se dispuserem, que abriram seus corações para Deus. E todos nós, com a cara descoberta, como que olhando em um espelho a glória do Senhor, vamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem, como pela ação do Espírito do Senhor. Então, diz aqui que quando nós começamos a mudar, quando reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas faltas, então nós começamos a reconhecer diante de Deus e Ele começa a nos mudar. Logo, nós, diz aqui, que somos imediatamente, vamos sendo transformados de glória em glória. Bendito seja o nome do Senhor. Quão formosa é uma pessoa quando ela tem mudado, uma pessoa quando ela vive nos caminhos de Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo as obras de Deus. E o Espírito Santo está reinando nos corações de cada um de nós. Então, o convite é para que vocês reflitam e se arrependam a tempo. Que Deus abençoe vocês grandemente e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai Celestial, bendito Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus daqueles grandes profetas, o nosso Deus que esteve com Moisés, o nosso Deus poderoso que ajudou Daniel. Tu falaste e te manifestaste com eles, mostraste para eles a tua glória. E hoje, tu estás mostrando para nós a tua glória por meio do Espírito Santo. Nós reconhecemos que ainda não temos essa plenitude. Ainda não temos a plenitude da tua glória. Não temos ainda a plenitude da manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas, nas nossas congregações. Mas estamos lutando. Nós estamos nos esforçando para alcançar essas maravilhosas glórias, essas maravilhosas bênçãos. E a cada dia lutamos, Senhor, para nos aproximarmos de Ti, para nos aproximarmos do trono da Tua graça, da Tua glória, para conseguir desfrutar da Tua presença e desfrutar do Espírito Santo. Te agradecemos, eterno Deus. Eu te peço, meu Pai, que tires os véus de muitos, de milhares até. Tira esses véus, tira essa escravidão, tira essas ataduras, essas correntes. Destrói, Senhor, esses embotamentos da mente de muitos. Liberta eles, Senhor. Liberta. Há muitas congregações que falam que são cristãos, mas eles têm véus nos olhos que não deixam eles enxergarem. Eles têm os ouvidos tampados, não deixam eles ouvir. Então, eu te peço, meu Pai, que nos ajudes a todos nós, os que desejamos, os que temos aquela vontade de te servir, aqueles que queremos trabalhar na tua vinha, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para conseguir falar e ensinar para todas essas pessoas, aqueles homens, aquelas mulheres, de todas as idades, para conseguir falar com eles do teu poder, da tua palavra. Falar para eles da tua doutrina maravilhosa e de todas as mudanças que tu farás nos corações de cada um. E todas as mudanças eu já estou fazendo nos corações. Eu já estou mudando a mente de muitos. E eu estou tirando as ataduras e destruindo a obra do demônio que tem vivido por muito tempo nos lares de muitas pessoas. Mas
Eles têm clamado para mim, eles têm orado para mim, têm buscado o meu rosto e têm pedido para mim e têm feito de coração sincero, e é por causa disso que eu estarei libertando eles. E concederei os seus desejos e as suas petições. Vou dar para vocês uma direção, um norte, e levarei vocês para o norte, para que vocês não desviem o seu caminho, para que continuem no caminho da retidão e consigam se enfrentar a todos os obstáculos que vocês vão achar, para que vocês tenham o poder de enfrentar e lutar e vencer, ganhar e ter vitórias. O trabalho é muito, mas há muitos corações que me amam e eu já coloquei os meus olhos neles. E em breve eu estarei mostrando eles para que eles andem evangelizando e eles viajem pelo mundo evangelizando e falando do meu poder, e estarei me manifestando de grande forma. Essa é a minha vontade, esse é o meu poder, é isso que eu quero e é isso que eu farei. Continuem em frente e não desistam. Busquem o que é perfeito, orem e clamem, porque eu estarei me manifestando com muitos milagres e sinais. E abençoarei vocês e darei para vocês triunfos, estarei curando muitos, estarei libertando muitos, tirando as armadilhas e as ataduras, as correntes de impiedade também de muitos, e tirarei o mal que veio sobre muitos. Orem sempre, em todo momento, esquadrinhem a palavra e busquem o meu rosto com sinceridade. Continuem em frente. Obrigada, eterno Deus. Obrigada, meu Pai Celestial. Obrigada, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Obrigada, eterno Deus, nós não somos dignos de Ti, mas este é o Teu amor e esta é a Tua misericórdia, este é o Teu perdão. Obrigada, os louvores sejam para Ti, a honra seja para Ti, a glória seja para Ti. Bendito seja o Senhor, bendito meu Salvador. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí solo hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay gozo y paz, hay gozo y paz. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay gozo y paz. Gozo y paz, gozo y paz, gozo y paz, gozo y paz. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay gozo y paz. Gracias, Señor. Obrigada, Senhor. Agradecemos ao nosso Deus, ao nosso Pai. Agradecemos ao Todo-Poderoso. Muito obrigada, irmãos. Deus abençoe todos grandemente e até mais. Para as crianças, os beijinhos, e para todos vocês, que Deus abençoe.